A ciência está totalmente ligada à busca da verdade, à revelação de mistérios e à busca de lógica onde pode parecer ausente. Mas mesmo assim, algumas descobertas desafiam a explicação científica, pelo menos por enquanto. Vamos dar uma olhada nas 9 descobertas incríveis, que até hoje deixam os cientistas sem palavras. Mas antes, não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Número 1. Cavernas Longyou. Aninhadas nas profundezas da remota vila de Xianbeikun, na província de Zhejiang, China, encontram-se as enigmáticas cavernas Longyou. À primeira vista, essas grutas artificiais podem parecer uma maravilha comum da civilização antiga, mas estão repletas de mistérios que confundem especialistas e cientistas até os dias de hoje. Descobertas em 1994, as cavernas, que alegadamente foram construídas de 2 a 3 mil anos atrás, antecedem as dinastias chinesas mais prevalentes no mapa histórico. O que torna essa descoberta ainda mais intrigante é o fato de que os feitos de engenharia envolvidos na sua construção estão muito além do que se espera de uma civilização pré-imperial. As cavernas foram projetadas para serem espaçosas tanto em largura quanto em altura, sugerindo que a força de trabalho necessária para construir uma estrutura tão fenomenal sem o auxílio de máquinas deveria ter sido significativa, possivelmente na casa dos milhares, trabalhando incansavelmente dia e noite. Cada superfície, parede e teto parece ter sido meticulosamente cinzelado com linhas paralelas, e a integridade estrutural das cavernas permanece notavelmente sólida, com poucos sinais de degradação significativa. Além disso, considerando que as cavernas foram construídas em condições relativamente escuras, utilizando apenas ferramentas de iluminação primitivas, o mistério arqueológico se intensifica. Até o momento, os arqueólogos não conseguiram determinar com certeza quem exatamente construiu essas cavernas. Inicialmente descobertas completamente inundadas, as cavernas não deixaram provas ou registros da presença de seus construtores, deixando apenas esculturas de pedra ambíguas como vestígios de sua cultura. Este enigma arqueológico permanece sem uma resposta definitiva. Número 2. Dodecaedros romanos. Os enigmáticos dodecaedros romanos têm perplexo estudiosos e arqueólogos desde que foram descobertos pela primeira vez no século XVIII. Esses objetos, aparentemente simples à primeira vista, são feitos de bronze ou pedra, frequentemente adornados com esferas e inscrições enigmáticas que remontam aos séculos II e III d.C. A peculiaridade desses artefatos reside no fato de que sua função exata permanece desconhecida. Ao longo dos anos, arqueólogos encontraram cerca de 116 desses dodecaedros, principalmente na região nordeste da Europa, com achados notáveis na França, Hungria, Bélgica e Grã-Bretanha. Intrigantemente, não há menções ou representações desses objetos em registros históricos contemporâneos, adicionando uma camada adicional de mistério à sua história. Diversas teorias foram propostas para explicar a finalidade dos dodecaedros romanos, desde utilidades simples, como objetos decorativos ou ferramentas de tricô de luvas, até propostas mais complexas, como dispositivos astronômicos ou instrumentos agrícolas. Alguns sugerem que poderiam ter sido utilizados como marcadores de datas para a semeadura de grãos de inverno, mas nenhuma explicação foi definitivamente comprovada. Além disso, os dodecaedros romanos apresentam semelhanças com artefatos dourados encontrados no sudeste da Ásia, embora a relação entre esses dois conjuntos de objetos permaneça incerta. A falta de informações concretas sobre sua origem e uso prático continua a intrigar, e os dodecaedros romanos permanecem como um enigma fascinante, desafiando as tentativas de descobrir seu propósito real. Antes de continuarmos, quero te lembrar de se inscrever no Curiologia para não perder nenhum dos nossos vídeos cada vez mais intrigantes. Além disso, se está curtindo o vídeo, deixe seu gostei para nos ajudar a alcançar mais pessoas e sempre melhorar a qualidade dos vídeos. Muito obrigado pelo apoio. Vamos voltar. Número 3. Maine Penny. A moeda de 1 centavo do Maine, também conhecida como a moeda Goddard, é uma peça de prata de origem norueguesa que se acredita ter sido produzida na segunda metade do século XI d.C. O que torna essa moeda especial é que foi inicialmente descoberta no estado do Maine, nos Estados Unidos, em 1957. Em outras palavras, trata-se de uma moeda europeia que viajou até o continente americano antes mesmo da chegada de Colombo ao hemisfério ocidental, cerca de 400 anos antes. Inicialmente, acreditava-se que a moeda tinha sido trazida pelos primeiros nórdicos, mas essa ideia foi descartada, pois é o único artefato de origem europeia encontrado na região.
Uma outra teoria sugeria que ela poderia ter sido trazida por meio do comércio viking, cujas viagens já foram confirmadas como alcançando a América no século X d.C. No entanto, essa explicação também foi rejeitada devido a uma lacuna de pelo menos 200 anos entre as viagens documentadas dos vikings e a circulação dessas moedas. Outra especulação apontou para a possibilidade de os nativos americanos da região norte do continente terem trazido a moeda, considerando que foi nessa área que os vikings supostamente desembarcaram pela primeira vez. No entanto, as inconsistências em torno da existência da moeda são tão conflitantes que muitos especialistas acreditam que pode ter sido forjada ou mesmo plantada como parte de uma farsa. Independentemente de ser genuína ou não, a descoberta da moeda de 1 centavo do Maine continua a desconcertar os especialistas, lançando um mistério sobre sua verdadeira origem e o propósito de sua presença na América. Número 4. O objeto do Mar Báltico. O objeto do Mar Báltico, descoberto pela equipe de mergulho oceânico Ocean Chess em junho de 2011, é uma anomalia intrigante localizada sob o fundo norte do Mar Báltico. Ao usar sonar, os mergulhadores detectaram algo que ia além dos destroços comuns ou formações naturais. Era uma estrutura peculiar, quase artificial, e que sugeria uma origem incomum, até mesmo extraterrestre. Conhecida como a Anomalia do Mar Báltico, estima-se que tenha cerca de 14 mil anos. Sua forma é notavelmente distinta, apresentando uma estrutura arredondada que lembra algo feito pelo homem. A silhueta capturada pelo sonar e a aparência geral do objeto levaram a comparações curiosas, incluindo sugestões de semelhança com a lendária nave espacial de um caçador de recompensas famoso. O objeto, que se assemelha a um OVNI, está alinhado com uma trilha clara no fundo do mar que se estende por cerca de 300 metros a partir de sua localização. Essa trilha indica uma possível rota de acidente, sugerindo que o objeto pode ter afundado no mar em um evento muito antigo. No entanto, até agora, não há explicações concretas para a verdadeira origem da anomalia. Uma teoria sugere que a anomalia pode ser um antigo templo, com a trilha clara no fundo do mar sendo interpretada como uma espécie de estrada rudimentar. Pode-se considerar que essa estrutura afundou no mar ao longo do tempo, assim como outras antigas, devido ao aumento do nível do mar. No entanto, sem uma investigação mais aprofundada, o objeto do Mar Báltico permanece como um mistério inexplicável, aguardando um exame mais detalhado para revelar seus segredos. Número 5. Pedra Misteriosa do Lago Winnipesaukee. A Pedra Misteriosa do Lago Winnipesaukee figura como uma das descobertas mais controversas e anacrônicas da história. Sua história remonta a 1872, quando foi inicialmente desenterrada por trabalhadores nas profundezas de New Hampshire. A primeira impressão foi que se tratava de um artefato de cultura mista, talvez um símbolo de unidade entre tribos ou povos nativos americanos. No entanto, uma reviravolta surpreendente ocorreu em 1994, quando uma análise mais detalhada revelou uma perfuração extraordinariamente precisa na pedra. Os buracos na pedra eram notavelmente irregulares, levando a especulações sobre a possibilidade de terem sido feitos com uma ferramenta elétrica portátil, datada do século XIX. Esse anacronismo levantou dúvidas significativas sobre a autenticidade da pedra, deixando sua verdadeira origem e idade envoltas em mistério. A precisão da perfuração desafia as técnicas conhecidas na América do Norte pré-histórica, lançando dúvidas sobre a autenticidade histórica do artefato. Assim, a idade exata da pedra permanece incerta, e mesmo se soubermos quando foi esculpida, pode ser impossível determinar sua verdadeira origem histórica. Este enigma arqueológico destaca a complexidade de interpretar descobertas antigas e ressalta a necessidade contínua de investigações e análises aprofundadas. Número 6. Sinal WOW. Em uma noite de 15 de agosto de 1977, um evento marcante ocorreu. O radiotelescópio Big Ear, localizado em Ohio, Estados Unidos, captou um sinal de rádio de banda estreita que logo se tornaria fenomenal. Este sinal anômalo, que durou 72 segundos, apresentou uma intensidade extraordinária, sendo mais de 30 vezes superior à radiação de fundo típica na área detectada. As leituras digitais do sinal foram impressas com um marcante WOW, originando o nome pelo qual ficou conhecido. A perplexidade em torno desse evento reside em sua origem desconhecida. Embora a área relativa do sinal tenha sido identificada como próxima ao aglomerado estelar M55, a fonte exata nunca foi determinada. A exclusão de falhas foi efetuada devido à duração e ao fade in e out natural do sinal. Fontes naturais, como pulsares, também foram descartadas, uma vez que o sinal foi recebido apenas uma vez, sem a regularidade típica associada a tais fontes.
O aspecto mais intrigante é que o poderoso sinal foi recebido a uma frequência de 1420 MHz, correspondente à frequência naturalmente emitida pelo hidrogênio. Isso suscitou fortes especulações sobre uma origem artificial e extraterrestre. Apesar das teorias subsequentes que tentam explicar o fenômeno, como a presença de nuvens de hidrogênio dentro de cometas, a verdadeira origem do sinal continua sendo um enigma. Complicando ainda mais a questão, o sinal nunca foi detectado novamente desde aquela noite. Número 7. Manuscrito Voynich. Um dos documentos mais enigmáticos e conhecidos é o manuscrito Voynich, um códice do século XV cujo código ainda permanece indecifrável. Descoberto em 1912 pelo seu proprietário, Wilfrid Voynich, a datação por carbono revela que foi criado durante o século XV. Este livro peculiar é repleto de símbolos zodiacais estranhos, representações de mulheres despidas e envolvidas em atividades diversas, além de plantas e animais de aparência alienígena. Apesar de sua singularidade, a linguagem utilizada no manuscrito ainda não foi decifrada. Embora alguns acreditem que seja um código inventado aleatoriamente, a análise revelou que possui características semelhantes à linguagem humana típica em termos de andamento, frequência e cadência. Há teorias que sugerem que o manuscrito pode ser uma farsa, mas as descobertas da datação por carbono e a complexidade das representações desafiam essa ideia. O mistério em torno do manuscrito Voynich estende-se além da linguagem, abrangendo perguntas sobre sua autoria e propósito original. Este enigma continua a intrigar pesquisadores e entusiastas da história, deixando sem resposta a pergunta fundamental sobre quem o escreveu e por quê. Número 8. As estatuetas do Gu. As estatuetas do Gu constituem um conjunto fascinante de figuras de barro, variando em formatos e tamanhos, que foram descobertas em diversas regiões do Japão. O termo Dogu deriva da palavra japonesa que significa figura de barro. Oficialmente, cerca de 18.000 dessas estatuetas foram descobertas até o momento, datando de pelo menos 2.000 a 10.000 anos atrás. Embora muitas pessoas as considerem artefatos do período pré-histórico japonês, o mistério em torno de seu propósito persiste. A teoria predominante sugere que essas estatuetas representam efígies humanas, possivelmente servindo como ícones nos quais acredita-se que a energia mágica positiva tenha se manifestado. Essa explicação se alinha com as raízes do shintoísmo japonês, que tem suas bases no animismo. No entanto, a incerteza persiste, pois essas estatuetas datam de milênios antes dos primeiros vestígios dessas crenças. Teorias mais especulativas aventam a possibilidade de que essas figuras sejam, na verdade, trajes espaciais representados pelos povos primitivos da época, possivelmente inspirados por visitantes alienígenas. Independentemente das teorias atuais, a grande lacuna temporal que essas estatuetas abrangem torna desafiador desvendar o enigma que perdura ao longo dos séculos. Número 9. A laje de concreto do Zodíaco. A laje de concreto do Zodíaco, encontrada em Mission, Colômbia Britânica, em 2013, intrigou os observadores por sua ornamentação com símbolos do zodíaco e astrológicos. Descoberta em um nível relativamente raso, sua presença sugeria que poderia ter sido enterrada recentemente ou coberta deliberadamente para algum propósito específico de design. Os símbolos, em particular, sugeriam a possibilidade de um relógio de sol rudimentar, seja por razões estéticas ou funcionais. Apesar das especulações sobre seu possível uso, a explicação oficial da laje de concreto do Zodíaco ainda permanece um mistério, uma vez que não foi divulgada documentação oficial sobre sua origem ou propósito. O enigma em torno desta laje persiste, deixando aberta a questão de seu verdadeiro propósito e significado. No entanto, a curiosidade em torno de tais descobertas misteriosas muitas vezes permanece, mesmo quando sua utilidade real é esclarecida. E então, você acha que mais algum desses objetos tão misteriosos tem uma explicação mais simples do que o esperado? Qual desses? Conta sua opinião nos comentários. Quer ficar por dentro de mais vídeos como esse? Descobrir e explorar outros mistérios? Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o gostei para nos ajudar a crescer. Muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos em breve. Até mais!